Você não pode escolher o que acontece com você, mas pode escolher como reage. A voz de Epicteto atravessa séculos como uma lâmina. A vida não lhe pergunta se você está pronto. Não lhe dá tréguas. Não o poupa. Ela golpeia, arranca, destrói. E diante disso, há duas posturas possíveis: viver de joelhos, implorando por piedade, ou levantar-se com firmeza, aceitando que a única fortaleza real está dentro de si. Este vídeo não é entretenimento, não é motivação de curto prazo. É um guia implacável para moldar sua mente em ferro. Se você aplicar o que vai ouvir, não precisará mais de frases feitas para seguir em frente, porque terá construído a disciplina e a clareza que permanecerão até o fim da sua vida. Primeira lição é aceitar a realidade crua. A vida não é justa. Ela nunca foi e nunca será. Acreditar que o mundo deve algo a você é viver em eterna frustração. Quantos vivem reclamando de como deveriam ter sido tratados, das oportunidades que não vieram, dos resultados que nunca chegaram? Esse lamento é inútil. Marco Aurélio escreveu: não espere que o mundo seja justo. Espere apenas ser forte o suficiente para suportá-lo. Essa é a chave. O mundo não muda para se adequar a você. Você é quem deve mudar para resistir ao mundo. O homem que entende isso deixa de esperar recompensas externas e volta-se para aquilo que pode controlar. Ele para de pedir facilidades, porque percebe que o verdadeiro valor está em se tornar inquebrantável. A vida é um campo de batalha, e aquele que insiste em pedir justiça jamais será um guerreiro. Será apenas uma vítima que nunca entendeu o jogo. Segundo, domínio das emoções. O inimigo mais perigoso que você enfrentará não está fora, está dentro. Raiva, medo, euforia, ressentimento, todos eles são forças que distorcem sua visão, roubam sua clareza e o fazem agir como um escravo de impulsos. Quantos homens perderam tudo porque não conseguiram controlar a fúria? Quantos deixaram de viver porque o medo os paralisou? Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos delas. É a sua mente que decide se um obstáculo é tragédia ou oportunidade. É a sua mente que transforma uma crítica em ferida ou em combustível. O estoico é como um general em meio à guerra. Ele observa antes de agir, calcula antes de se mover. Ele não é cego diante das emoções, mas as domina como quem doma feras selvagens. E quando o mundo tenta provocá-lo, descobre que não há nada que possa abalar um homem que já conquistou a si mesmo. 3. A disciplina como liberdade. O fraco acredita que liberdade é fazer o que quiser, a hora que quiser. Mas isso não é liberdade, é prisão. Prisão dos vícios, prisão dos desejos, prisão do prazer imediato. O estoico enxerga que disciplina não é uma corrente, é a chave que o liberta. O homem disciplinado não precisa esperar estar motivado, porque ele age independente do que sente. Ele acorda quando o corpo pede sono, ele treina quando a mente pede descanso, ele persiste quando todos ao redor já desistiram. Isso é liberdade, não ser arrastado pelas próprias fraquezas. A disciplina separa homens que vivem no rebanho daqueles que trilham o caminho estreito da grandeza. E esse caminho nunca é fácil, mas justamente por isso é o único digno de ser seguido. 4. O desprezo pelo medo da morte. A morte é inevitável, e ainda assim é o maior medo da humanidade. Homens passam a vida inteira fugindo dela, como se a eternidade os esperasse. Adiam sonhos, evitam riscos, vivem como se houvesse sempre tempo. Mas Marco Aurélio foi direto. Não é a morte que o homem deve temer, mas nunca começar a viver. O estoico encara a morte não como inimiga, mas como conselheira. Ele lembra de sua finitude diariamente, e é isso que o impulsiona a viver com coragem. O medo da morte rouba sua vida, mas a aceitação dela dá a você intensidade.
cada dia pode ser o último. E essa é a melhor razão para viver com honra agora. 5. A indestrutibilidade do presente. O passado é um peso morto. O futuro, um território inalcançável. Só o presente existe. E ainda assim, a maioria desperdiça sua vida presa em lembranças antigas ou em ansiedade sobre o amanhã. O estoico corta essas correntes e se concentra apenas no instante em que pode agir. O presente é um campo de batalha em aberto. É nele que se constrói grandeza. É nele que se corrige erros. É nele que se define o destino. Sêneca dizia que o homem sofre mais na imaginação do que na realidade. E isso é a essência da vida mal vivida. Ao temer o futuro, você o sofre duas vezes. Primeiro na mente, depois nos fatos. Mas ao se fixar no presente, você reduz a dor ao que ela realmente é. Um fardo que pode ser carregado com firmeza, passo após passo. 6. A grandeza no sofrimento. O sofrimento não é um acidente. Ele é inevitável. Mas para o estoico, não é maldição. É forja. Cada golpe da vida pode ser a bigorna sobre a qual sua alma é moldada. Os fracos fogem da dor. Os fracos se entregam ao lamento. Mas o estoico a recebe como parte necessária da transformação. Sêneca afirmou: o fogo prova o ouro, a adversidade, os homens. Entenda isso. Sua força não é medida em dias de paz, mas na forma como você atravessa as tempestades. Quando você carrega a dor sem reclamar, você se fortalece. Quando usa a perda como combustível, você cresce. Sofrer é inevitável. Tornar-se mais forte com ele é escolha. 7. O homem inabalável. O verdadeiro estoico não busca ser amado, compreendido ou aceito. Ele não vive para agradar a todos. Vive para ser coerente consigo mesmo. Sua virtude é sua armadura. Sua retidão é sua espada. E mesmo que o mundo tente arrancar dele tudo, riqueza, status, reconhecimento, existe algo que ninguém pode roubar: sua integridade. Esse é o homem inabalável. O homem que caminha firme, mesmo em meio ao caos, que não perde sua essência quando é odiado, traído ou esquecido. O homem que não depende de nada externo para se manter inteiro, porque construiu dentro de si uma fortaleza que o mundo não pode destruir. 8. O controle da linguagem. A maioria fala demais. Palavras jogadas ao vento, explosões de raiva, justificativas vazias. Mas o estoico entende que cada palavra é uma espada, e uma espada mal usada pode ferir tanto a si quanto aos outros. Ele escolhe suas palavras com precisão, fala apenas o necessário e silencia quando o silêncio é mais sábio. Sabe que sua linguagem molda sua mente e que o descontrole da fala revela o descontrole do espírito. O homem que governa sua língua governa também sua vida, porque palavras não podem ser recolhidas, mas podem ser dominadas. 9. A força da autossuficiência. O fraco vive na dependência da aprovação externa. Precisa ser aplaudido, reconhecido, elogiado. Mas isso é escravidão. O estoico não se prende ao olhar dos outros, porque sua medida é interna. Ele sabe que a verdadeira liberdade é bastar-se a si mesmo. Autossuficiência não é isolamento, é força. É viver em coerência com sua consciência, mesmo quando o mundo o rejeita. O homem que se basta é livre, porque não mendiga a aprovação. Ele não precisa ser seguido para permanecer em pé. 10. A arte da persistência. Tudo o que tem valor exige tempo, esforço e dor. Os fracos desistem no primeiro obstáculo, se rendem no primeiro fracasso, recuam no primeiro sinal de dificuldade. Mas o estoico entende que grandeza só nasce da persistência. Persistir é mais do que resistir. É levantar-se a cada queda. É continuar mesmo quando não há aplausos. É avançar mesmo no silêncio. O homem que persiste é imparável.
porque já não depende do resultado imediato para seguir em frente. Ele sabe que a vitória não está apenas na chegada, mas na constância de cada passo. Este guia não é para suavizar a sua vida, é para endurecê-lo contra ela. Não é para dar esperança rasa, mas para forjar convicção. Se você aplicar esses 10 princípios, não precisará mais de frases de motivação passageira. Você terá construído propósito eterno. O mundo continuará cruel, mas sua mente será inabalável. O caos continuará rugindo, mas você caminhará entre as chamas sem temer o fogo. Chegou a hora de abandonar a postura de vítima e assumir o destino de guerreiro. O estoicismo não é uma ideia distante, é prática diária. E se você a tornar parte de quem é, nada neste mundo terá poder de quebrar você. Se essa mensagem falou com você, não deixe que o impacto se perca no esquecimento. Inscreva-se no canal, ative o sino e continue nessa jornada estoica. Cada vídeo é mais uma arma contra sua fraqueza e mais um passo rumo à disciplina, à clareza e à força que duram para sempre. O mundo não vai mudar para lhe agradar, mas você pode mudar a forma como encara o mundo. E isso é o suficiente para vencer.